pessoal, o professor Josias Santana do canal Platinando na Física aqui falando. E no vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao vídeo anterior, no qual a gente estava falando sobre o trabalho e o potencial elétrico. Bom, no vídeo anterior nós tínhamos escrito que o trabalho para você sair de um ponto A até o ponto B, realizado pela força elétrica, poderia ser descrito como sendo a carga vezes o campo elétrico vezes a distância entre esses dois pontos. E também nós definimos esse meu trabalho como sendo o produto da carga vezes uma diferença de potencial, onde essa minha diferença de potencial nós atribuímos como sendo o potencial no ponto A menos o potencial no ponto B. Então, dessa forma, o que é que você vai ter aqui? Se você for fazer a análise do trabalho motor e do trabalho resistente, você vai ter que fazer uma determinada análise. Quando você tiver uma carga Q maior do que zero, esse meu trabalho vai ser um trabalho motor quando a minha diferença de potencial for maior do que zero. Ou seja, VA menos VB maior do que zero. Isso implica o quê? Que VA vai ser maior do que VB. Ou seja, quando você tem uma carga pontual maior do que zero, uma carga positiva, que vai estar se deslocando, ela vai se deslocar de maneira natural de um potencial maior para um potencial menor. Dessa forma você vai ter um trabalho motor. O trabalho resistente vai se dar então quando você tiver uma diferença de potencial menor do que zero. Isso implica o quê? Que VA menos VB tem que ser menor do que zero e por consequência você vai ter que o seu VA é menor do que VB. Então, numa carga positiva, o trabalho é motor quando eu saio de um potencial maior para um potencial menor, e o trabalho vai ser resistente quando eu saio de um potencial menor para um potencial maior. Para a minha carga Q menor do que zero, nós vamos ter justamente a situação contrária. Para o meu trabalho ser motor, o que é que acontece aqui? Como o sinal da carga Q é negativo, para que esse meu trabalho fique positivo, a minha diferença de potencial também tem que ser o que agora? Menor do que zero. Isso implica que VA menos VB é menor do que zero. E nesse caso você vai ter que o seu VA é menor do que o seu VB. Ou seja, para uma carga negativa, a tendência natural dela é que ela saia de um potencial menor e vá para um potencial maior. E no trabalho resistente, eu vou ter a condição é que a minha diferença de potencial agora tem que ser maior do que zero. Isso vai implicar VA menos VB maior do que zero. E por consequência você vai ter aqui o seu VA maior do que VB. Então, quando você vai ter uma carga menor do que zero, uma carga negativa, o trabalho vai ser resistente sempre que ele sair de um potencial maior e ir para um potencial. Então, em outras palavras, basicamente você tem que saber qual é o potencial nesse meu ponto A e qual é esse potencial no meu ponto B. Então agora a gente vai tentar descobrir quais são as formas que tem para eu poder calcular qual é o valor do potencial do meu ponto A e qual é o valor do meu potencial no meu ponto B. Pois no vídeo anterior a gente já viu que eu tenho essa diferença de potencial mantida de forma constante e que dependendo da forma como eu analise esse meu sistema, eu posso ter um valor para o meu potencial A e um valor para o meu potencial B que podem ser diferentes dependendo da forma como você pegue para considerar o seu potencial de referência, que é justamente aquele potencial cujo o valor dele vale zero. Agora, sempre eu vou ter que trabalhar dessa forma, ou será que eu vou ter uma forma de mensurar o valor do potencial num determinado ponto? Como, por exemplo, eu tenho uma região do espaço aqui qualquer, com esse meu ponto A e esse meu ponto B, e longe deles aqui eu tenho uma carga Q que está gerando em todo esse meu espaço um campo elétrico. Essa minha carga Q está a uma distância dA desse meu ponto A, que tem potencial VA, e está a uma distância dB desse meu ponto B, que tem um potencial VB. Será que tem como a gente calcular, então, qual é o valor do potencial no ponto A devido a essa minha carga Q e qual é o valor do meu potencial no ponto B devido a essa minha carga Q?
Vamos lá. Nós conseguimos calcular o valor do campo elétrico nesse meu ponto A e o valor do meu campo elétrico nesse meu ponto B, devido a essa minha carga Q. Pois nós já vimos nas aulas anteriores que o valor do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é igual à constante eletrostática do meio, multiplicada pelo valor dessa minha carga, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, o campo elétrico aqui nesse meu ponto A é igual a Q dividido por dA ao quadrado. O campo elétrico aqui no meu ponto B vale Q dividido pela minha distância B ao quadrado. Dessa forma, se eu multiplicar o meu campo elétrico A por dA, eu vou ter o quê? A vezes dA é igual a Q sobre dA. Da mesma forma, se eu multiplicar o meu campo elétrico B por essa distância dB, eu vou ter EB dB igual a Q dividido por dB. Se você comparar esse resultado que nós obtivemos, o que é que acontece? Você vê que o lado esquerdo da equação, tanto dessa equação quanto dessa equação, tem a cara de uma diferença de potencial. Por quê, professor? Porque a minha diferença de potencial, eu escrevi ela como sendo o trabalho dividido pela carga, e o meu trabalho eu posso escrever como sendo Q vezes E vezes D. Se eu substituir esse trabalho nessa fórmula da diferença de potencial, você vai ter o quê? Que a diferença de potencial vai ser Q é D dividido por que está em cima. Cancela esse Q. Por quê? Esse Q que está embaixo, e assim você tem que a diferença de potencial pode ser escrita como sendo o valor do campo elétrico multiplicado pela distância, que é justamente o que você tem em cada uma dessas situações. Então aqui, o que é que a gente vai fazer? Como a gente sabe que essa minha diferença de potencial vai ser o potencial num ponto menos o potencial em outro ponto, nós vamos adotar aquela convenção de que esse meu potencial aqui, ele vai ser o potencial de referência lá no infinito. Eu pego uma distância muito, muito grande, que eu garanto que esse potencial B vai ser zero, que é justamente pelo fato que você pega ele como sendo o potencial de referência. Então, dessa forma, eu vou poder escrever ele como sendo quem? Q dividido por dA. Ou seja, agora eu tenho que o potencial elétrico no ponto A, devido a uma carga elétrica Q, vai ser dado como sendo o produto da constante eletrostática dividido pelo valor da carga, multiplicado pela distância aonde esse ponto está dessa minha carga geradora. De forma análoga, você também poderia fazer essa análise para o seu ponto B. Então, de forma geral, você vai ver o quê? Que sempre que você tiver uma carga pontiforme, o valor do potencial num ponto qualquer do espaço, devido a essa carga pontiforme Q, é dada como sendo a constante eletrostática do meio, multiplicado pelo valor dessa carga, dividido pela distância da carga geradora até o ponto que você está considerando. Uma coisa que é importante a gente comentar aqui é que o potencial elétrico, ela é uma grandeza escalar. Ou seja, ela só tem intensidade. Você não vai ter direção nem sentido quando você está tratando de potencial elétrico. Dessa forma, você vai ter o quê? Que sempre que você tiver uma carga geradora de potencial maior do que zero, positivo, você vai ter que o seu potencial elétrico também vai ser positivo. Sempre que você tiver uma carga geradora negativa, menor do que zero, você também vai ter que o potencial gerado por ela vai ser um potencial negativo, menor do que zero. Ou seja, o V vai ser maior do que zero, quando o meu Q for maior do que zero, e o meu V vai ser menor do que zero, quando o meu Q for menor do que zero. Uma outra coisa que é interessante ser comentada também é o seguinte: você, pela natureza da fórmula que você tem para o potencial elétrico, devido a essa carga Q, você observa o seguinte:
quanto mais distante esse ponto tiver da minha carga geradora, ou seja, quanto maior for essa minha distância D, menor vai ser esse potencial. Até o ponto de que, se você pegar uma distância D muito grande, tendendo ao infinito, você vai ver que o potencial vai ser igual a zero. Ou seja, o potencial no infinito, ele sempre vai tender a zero. Da mesma forma que o seguinte, se você for querer calcular o valor do potencial exatamente em cima da carga geradora, você está fazendo o quê? Você está fazendo essa distância D tender a zero. Isso iria fazer o quê? Com que o teu potencial tendesse ao infinito. Ou seja, você vai ter aqui dois limites para você poder trabalhar o potencial elétrico. Você não tem como mensurar o valor do potencial elétrico exatamente em cima da carga geradora daquele potencial, pois você iria ter uma singularidade, você iria calcular um potencial infinito, e quando você tiver uma distância infinita, você também ia ter o quê? Que esse potencial vai ser sempre zero. Ou seja, para distâncias muito grandes dessa carga geradora, o potencial sempre vai tender a zero. E para distâncias muito pequenas, muito próximas dessa carga geradora, maior vai ser o potencial por ele gerado. Um outro fator que é importante a gente comentar também é o seguinte. A nossa fórmula para o potencial elétrico devido a uma carga num ponto P é uma grandeza escalar. Então, se eu pegar aqui esse meu ponto P e pegar aqui uma carga QA, uma carga QB, uma carga QC e uma carga QD, e quiser saber o valor do potencial no ponto P, o que é que iria acontecer? Você iria ter que saber apenas a distância DA, a distância DB, a distância DC e a distância DD que essas cargas têm desse ponto P que eu estou considerando. Como ela é uma grandeza escalar, você vai ter o quê? Que essa carga QA vai estar gerando um potencial VA nesse ponto P, a carga QB vai estar gerando um potencial VB nesse meu ponto P, a carga C um potencial VC e a carga D um potencial VD. Então, o potencial resultante nesse ponto P é simplesmente a soma dos potenciais das cargas individuais. Que aqui você poderia escrever como sendo quem, por exemplo? VA, K, QA sobre DA, mais quem é o VB? K, QB sobre DB, mais e por aí vai. K, QC sobre DC, mais K, QD sobre a distância D. Bom, com isso vou parar por aqui esse vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, comente aí suas dúvidas, sugestões e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!